Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, aqui ao meu lado o coordenador de endemias, Eudes Nepomuceno. Na verdade, nós observamos ontem, especificamente no bairro Aldeia Parque, ações que estão sendo desenvolvidas pela coordenação de endemias, pelo setor de endemias da Secretaria de Saúde, Eudinho? Acho que, na verdade, ações como essa... Um coordenador da cidade de Horizonte falou o seguinte: quando você vê o carro fumacê na cidade, não é um bom sinal. É porque as coisas estão elevadas no sentido da infestação do mosquito Aedes aegypti. É por aí, Eudinho, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia aos amigos que estão nos assistindo. Chico Neto, peço licença aqui para tirar a máscara. Acaba embaçando aqui o óculos. Chico, a situação do município, realmente, a gente requer alguns cuidados. Nós estamos desenvolvendo ações em vários bairros, nós já realizamos ações, como você bem falou ontem, nós desenvolvemos uma ação no bairro do Aldeia Parque, também no Croatá 1, já fizemos Croatá 2, fizemos Lagoa Seca, fizemos Buriti, Banguê 1 e 2, no caso. Então, Chico Neto, na zona rural também já fizemos o Pascoal. Então, assim, é importante que a população saiba que nós estamos desenvolvendo as nossas ações, É preciso que a gente tenha essa parceria, o entendimento, que nós vamos chegar em todas as solicitações que foram e estão sendo feitas para nós. Nós estamos acompanhando as notificações que estão sendo realizadas, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto também no hospital. A gente está acompanhando. Nós fizemos aí também uma frente que foi na segunda e terça-feira. Nós realizamos várias ligações para as pessoas que foram notificadas, tanto no hospital quanto nos postos de saúde. Nós ligamos para essas pessoas para saber qual o estado de saúde dela, como elas se encontram, se concretizou o resultado positivo ou negativo do exame que ela realizou de dengue. Então, Chico Neto, a gente tem procurado monitorar de todas as formas. Agora, é importante que a população de Pacajus ela entenda que algumas das reivindicações que as pessoas muitas das vezes elas solicitam, o carro fumacê, por uma alegativa de porque aqui no meu bairro tem muita muriçoca e tudo. Então a gente, Chico Neto, a gente não pode infelizmente atender a algumas demandas que são com esse viés. Por quê? Porque, como eu já falei em outras oportunidades, para a gente fazer o uso de inseticida no mosquito com responsabilidade, a gente tem que fazer pautado em alguns critérios técnicos. Esses critérios técnicos, eles vão desde o número de amostra focal que os guardas coletam nas visitas diárias, quanto aos números de casos confirmados de dengue. Então, Chico Neto, infelizmente, hoje nós temos uma realidade no município que nós temos aí, passamos, formalmente, é bom que se diga isso, formalmente nós passamos aí de 50 casos positivos de dengue, inserido no SINAM, que é o sistema que o Estado acompanha, E aí eu reitero aqui a minha fala, nós enviamos 3 relatórios para o governo do Estado. Nós enviamos um primeiro relatório no dia 29 de abril, solicitando um apoio técnico com a visita do carro fumacê, que é o BV pesado, que a gente chama, o conhecido carro fumacê do Estado, para que ele viesse fazer um bloqueio de transmissão aqui em alguns bairros que estavam com índice bem elevado. E nós não obtivemos resposta nesse primeiro. Eu enviei um segundo, dia 24 de maio, solicitando que fosse reavaliado aquele relatório que eu estava mandando naquela data de 24 de maio, e pedindo que fosse também revisto, em virtude de não ter sido respondido o primeiro relatório. E ontem, Chico Neto, nós encaminhamos novamente um terceiro relatório, e aí vale a gente ressaltar. No primeiro relatório nós falamos de casos de notificações, de casos suspeitos. No segundo, nós falamos de um caso confirmado que existia naquele período, naquele período de maio, e agora nós falamos de mais de 50 casos, ou seja, nós fomos alertando e o problema, infelizmente, crescendo. O município de Pacajus, ele cresceu muito, Hoje, graças a Deus, o núcleo de endemias, ele consegue fazer a cobertura 100% do município. Mas é importante as pessoas elas entenderem, Chico Neto, que nós, por mais que nós façamos o nosso trabalho, se nós não tivermos a parceria com a população, fica inviável da gente conseguir ter êxito. Por quê? Porque é aquela história. Se você não cuidar da sua casa,
nesse período que fica uma janela aberta entre uma visita e outra do guarda, as coisas podem tomar um outro rumo, né? Então, uma casa com foco positivo, ela pode disseminar para um bairro todo. Então, a gente pede à população que, por mais que o carro fumacê venha aqui para a cidade, que vai vir, eu já recebi a informação, né, do Daniel Varela, que é o responsável técnico lá da Primeira Creche. Conversei com ele ontem, né, cobrando, né, e falando que estava enviando esse terceiro relatório, e ele me disse, confirmou que viria. No entanto, ele disse que não poderia precisar a data, pois, segundo a resposta que ele nos deu, ele disse que existem municípios em situação muito pior. Por exemplo, nós tivemos agora o carro fumacê, né, no Horizonte, que foi por uma situação, né, até desagradável, que foi a questão de um óbito que nós tivemos, né, por índice acima de 3. Por dengue hemorrágica. Então, infelizmente, eu preferia que o carro fumacê não precisasse vir para o nosso município, né, porque quando você vê realmente um carro fumacê e a gente vê os meninos como estão fazendo o trabalho, nós estamos realizando com as bombas costais, é porque a situação realmente não está legal. Então, tudo isso se deve a uma série de fatores, né? Então não existe nesse momento como a gente querer apontar para ninguém, né? Que muitas das vezes as pessoas criticam que quando a gente não vai atender o pedido na hora, cadê o carro fumacê? Então é importante as pessoas terem um entendimento que o carro fumacê, quando ele vier, ele vai vir como uma ferramenta a mais, porém isso tem que ser aliada com o trabalho que a gente já faz no dia a dia e também com a população. O Chico Neto, o carro fumacê, ele atua única e exclusivamente no combate ao mosquito adulto, no mosquito alado, né? Então, ele vai eliminar. E aí é importante que a população saiba que, por exemplo, dá um dado bastante claro. A cada 10 mosquitos que o carro consegue atingir, ele vai ali, isso no seu percentual máximo, que existe uma variação, ele pode matar de 4 a 6, mas digamos que ele mate 6, então vai ficar 4 mosquitos ainda, que vai poder se disseminar para outros lugares. Então o importante que a gente fala, Chico Neto, é o trabalho preventivo, é o trabalho focal, é a gente fazer com que o mosquito não nasça. Então para isso a gente pede o apoio da população, para que não precise a gente chegar a ter que trazer um carro fumacê, que a gente não precisa utilizar as bombas costais, porque isso é muito ruim, porque com um foco, Chico Neto, eu consigo dominar. O foco, ele está dentro de um recipiente, né, e está ali no local fixo, está num local suspenso, numa caixa d'água. Em várias residências aí você encontra plantas com água, né? Também, Chico Neto, também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente consegue dominar aquele criadouro aonde ele está fixo. Seja uma caixa d'água, seja um tanque, seja um balde, a gente consegue. Mas nós não conseguimos dominar um mosquito já no seu voo. A gente não vai ter como ter esse controle. Então, para que não chegue na fase adulta, é preciso que a gente tenha um compromisso e a dedicação de fazer com que o mosquito não chegue a nascer. E para isso a gente tem que ter o cuidado, examinando o nosso quintal, vendo aquela possibilidade de um possível criadouro e fazer com que esses possíveis criadouros a gente seja eliminado e ter o cuidado com o acúmulo de água. Então são informações básicas, Chico Neto, que a população já sabe, a mídia já trata isso há mais de 40 anos, 50 anos, falando do que é preciso, o que é necessário fazer. Então eu acho que é uma questão mais de conscientização e a gente pede, né, aqui, graças a Deus, que o prefeito Bruno tem sempre se sensibilizado e tem nos dado todo o apoio. Se fosse por ele, eu faço questão de dizer isso, a gente já tinha compro veneno, já estava usando fumacê, mas infelizmente a coisa não funciona assim. Existe uma responsabilidade, que essa responsabilidade é do Estado, na dispensação, na liberação de inseticida. Então não é só a gente querer ir comprar, né, até porque não vende porque também o inseticida, ele agride o meio ambiente. Então, por isso, Chico Neto, existe toda uma responsabilidade técnica do Estado, que ele monitora essa utilização. E tanto que ele recebe do governo federal e ele que faz essa liberação para os municípios, dentro de vários critérios, né, e bem rígidos. Então, Chico Neto, eu agradeço a oportunidade aqui, a gente está sempre à disposição, né? Então, agradecer e pedir que a população de Pacajus nos ajude nesse momento, que é muito importante para que a gente, né, consiga dar um basta nesses casos de dengue. Olha, a gente sempre procura o DIN e de pronto a gente é sempre atendido. Por quê? Porque, na verdade, são informações necessárias. Uma informação dessa serve de alerta para que a população tenha a conscientização do trabalho que ela pode fazer na sua casa, da orientação que ela pode dar para o seu vizinho, para a sua vizinha. Porque é interessante frisar, se eu fizer na minha residência e o meu vizinho não fizer, o trabalho fica
incompleto, né? É verdade, Chico Neto. É uma situação complicada porque essa é uma corrente que tem que estar todos bem alinhados. Porque se você fizer, o seu vizinho não fizer, na casa do seu vizinho, se for um foco gerador, então ele pode espalhar para o quarteirão e posteriormente para todo o bairro. Então a gente pede que as pessoas elas tenham, né, essa sensibilidade. Basta você tirar aí 5, 10 minutos aí do seu tempo, você fazer uma inspeção dentro da sua casa, né, no quintal, dentro da sua própria residência, onde a gente sabe que é a maior parte dos focos, né? Que o mosquito, é bom que as pessoas entendam, o mosquito Aedes aegypti, ele é bem exigente. Então você dificilmente, não é impossível, mas dificilmente você encontrará um mosquito se desenvolvendo numa água suja. O mosquito ele é exigente, ele procura sempre se desenvolver em água limpa, né? Então, e a água limpa ela sempre se encontra de fácil acesso, né? Seja para a gente utilizar para cozinhar, para tomar banho. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e que façam a sua parte. Eu acredito que vai dar tudo certo, né? Obrigado, Eudinho. Agradecer a oportunidade e estamos à disposição. Ok, tem a participação do coordenador de endemias do município de Pacajus, Eudes Nepomuceno, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, trazendo, repito, informações muito importantes para a população. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.